Olá, foi eu de volta. Mais uma publicação que eu vou fazer agora no meu canal Osni Melgaço. E o tema dessa vez é sobre a economia pós-pandemia. Eu fui convidado para participar de uma live com o Jairo Batista. Jairo Batista está fazendo live todas as quarta-feiras e trazendo sempre um tema de relevância para discussão. E Jairo Batista foi vereador de Valença, hoje é pré-candidato a prefeito. E tive a maior honra de discutir, como empresário que eu sou, como dirigente de CDL, como eu já fui durante algum tempo. Então vim discutir com ele sobre como é que vai ficar a economia após a pandemia. Então foi um bate-papo muito legal e eu estou escolhendo os melhores trechos dessa live e estou publicando para você assistir. Beijos. Boa noite, mais uma live com o pré-candidato Jairo Batista. Hoje o convidado é o empresário Osni Melgaço. Osni Melgaço foi por 8 anos presidente da CDL Valença. E hoje o tema é economia pós-pandemia. Boa noite, Osni. Oi, Jairo, boa noite. Oi, Jairo, boa noite. Eu vou tirar aqui a máscara para mim. Vamos falar hoje aqui com... estamos falando aqui primeiro aos nossos internautas, com o empresário Osni, também presidente, vice-presidente, participante aí da CDF, ACV e da federação também, né, Osni? Isso. Atualmente eu estou como segundo vice-presidente da federação. Osni, vamos começar logo aqui com as perguntas do nosso internauta, porque senão não vai ter tempo, porque nós terminamos às 8 horas, né? Então, a primeira pergunta que vem aqui para você é: como você está vendo o atual cenário para o comércio? Você que é comerciante, e qual a avaliação dele para o pós-pandemia? Nós temos aqui uma outra pergunta para você. Quais estratégias... Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeito, já. Ah, tá bom. Agora o eco continua. Quais estratégias, posturas o comerciante deverá adotar para estimular o consumidor pós-pandemia? Deixa eu repetir. Quais estratégias, posturas o comerciante deverá adotar para estimular o consumidor pós-pandemia? E aí, eu estou com eco. Agora melhorou. Melhorou? E você está bem aí? Estou bem, pronto, vamos lá. Eu vou fazer um resumo das duas respostas. Você quer que eu repita a pergunta? Não, eu entendi a pergunta, mas eu quero responder a primeira pergunta quando você falou sobre a questão do que está acontecendo com a pandemia. Eu estava dizendo que Napoleão Hill coloca que nós nascemos, nós herdamos 6 medos, que vêm de várias gerações nossas. Vem lá dos nossos tataravós, bisavós. E como a gente herda a cor de olho, jeito de andar, trajetos no corpo, essas coisas todas, a gente também herda medo. E dos 6 medos que nós herdamos, vou citar rapidinho: medo da velhice, medo de perder o amor, medo da crítica, medo de problema de saúde. Esses são 4, mas os mais importantes são o medo da morte e o medo da pobreza. Essa pandemia, Jairo, veio trazer esses 2 grandes medos, que é medo da morte e medo da pobreza. No primeiro momento que essa pandemia chegou muito forte no Brasil, o medo da morte sobressaiu sobre tudo. Então, a gente não tinha muita noção do que era isso. Então, todo mundo começou a se cuidar, todo mundo praticamente ficou preso em casa. Só que passou o primeiro mês e completou o segundo mês. As pessoas perceberam que o medo da morte, a grande maioria das pessoas perceberam que o medo da morte não era o mais grave. O medo da pobreza se tornou o mais grave. Quando as pessoas não estavam podendo ter renda, não estavam podendo trabalhar, essa questão de a gente fechar o comércio, como está essa semana, com esse lockdown, o que é que acontece? A micro, pequena e média empresa corresponde, nesse país, por mais de 95% dos empregos de
nós os maiores empregadores do país, o empresário, o micro, pequeno e médio empresário. Pensa bem, não é o grande empresário, não. São os de médio abaixo, que geram mais de 95% do emprego. Valença hoje tem um estudo feito pela CDL que a previsão já é de 5 mil desempregados. Pensa bem, uma cidade como Valença, 5 mil postos de trabalho indo por ralo. Então, é preciso a gente ter muito cuidado com essa questão de lockdown, porque, assim, a gente viu que no primeiro momento já era as feiras livres, os bancos, a esotérica, o maior aglomeramento que não tinha espaço, não tinha como não ficar junto, que estava causando esse tipo de comportamento de isolamento. As farmácias, os supermercados estavam tendo esse controle. O que é que eu penso sobre isso? Na minha opinião, diante dessas experiências todas, eu acho que o comércio deveria abrir de segunda a sábado, de 8 da manhã às 16 horas. E aí sim, a prefeitura, as autoridades fiscalizar o comércio para que houvesse o comportamento do afastamento. Porque os protocolos de execução, como máscara, luvas, álcool gel, isso tudo nós estamos vivendo. Então, é preciso fazer isso, porque a gente, na semana passada, teve 2 dias o comércio funcionando e os outros dias não funcionaram. Foi o que aconteceu? Uma multidão de pessoas para as lojas. Então, não dava para fazer a separação. A população está indo para a rua, a grande maioria, 90%, não é porque quer ir para a rua passear, não, bater perna no calçadão, não, no centro empresarial. As pessoas estão indo para o centro empresarial porque tem necessidade de estarem no centro empresarial. Então, eu acho, se a gente alargar, em vez de estreitar essa questão, se a gente alargar isso aí com todos os cuidados, nós vamos ter um resultado muito melhor, Jairo. Então, sobre a primeira pergunta, agora eu passei batido, inclusive, paralelamente, eu criei um canal no YouTube, em março, chamado Osni Melgaço, onde eu falo um pouco dessa questão desse medo da morte e o medo da pobreza. Sobre o que nós vamos fazer pós-pandemia, é uma incógnita. Se a gente continuar achatando o empresariado, se a gente continuar espremendo esse setor que gera mais de 95% dos empregos formais desse país, nós vamos começar um desemprego muito grande. E aí não vai ter ação que nós possamos fazer para que a gente motive as pessoas a irem comprar. Essa semana o comércio está fechado, uma semana importantíssima para quem tem loja, é a semana do Dia dos Namorados. Como é que a gente não vamos funcionar? Claro, eu defendo, eu sei o que está acontecendo no mundo. E quero aqui, para não ter uma resposta muito longa, que já estou longo, só comparar três países. Brasil, China e toda a Europa. Qual é a diferença que existe em comportamento desses 3 países? A China é uma ditadura. Ditadura, ou você obedece, ou você vai preso, ou você pode até morrer. Então, as pessoas chinesas, a cultura dela é de obediência irrestrita ao que as autoridades da China querem. Vai ficar 1 ano preso dentro de casa. É 1 ano que eles ficam, só com aquela necessidade, porque senão eles vão sofrer sanções muito fortes. A Europa são países desse tamanho, não é o Brasil que tem mais de 210 milhões de brasileiros. Um país diversificado, culturalmente totalmente diferenciado dos outros. E aí a gente, como é que vai prender essas pessoas dentro de casa quando há uma necessidade muito grande econômica dessas pessoas? A grande maioria do Brasil, vamos dizer, são mais de 13 milhões de desempregados. Não é pouca coisa, não. Essas pessoas precisam de alguma coisa, estão procurando o seu sustento, como os informais e tudo mais. Graças a Deus, o governo federal está fazendo isso, como todos os países estão fazendo, dando essa ajuda. Eu me preocupo com o caos social que possa vir daqui a 2 meses, 3 meses. A gente já tem um país socialmente com caos social. Com tanto desemprego que está sendo gerado, eu me preocupo muito, e não vou aqui entrar nesse mérito, como vai ser esse país daqui a 3 meses, se isso não passar, ou se nossos governantes não tiver essa visão de que a economia tem que rodar. E aqui tem outra pergunta para o senhor Osni. Aqui, na sua visão, em qual medida a gestão pública pode contribuir para minimizar os impactos econômicos provocados pelo Covid-19?
Vamos lá. Primeiro eu quero mandar um abraço, né? No meu início eu fiz isso, mas a transmissão estava com esse eco. Eu pedi desculpa por a semana que eu fui convidado e não deu nada certo, e Deus sabe de todas as coisas, e a gente tem que aceitar todas as coisas, né, dessa maneira. E aí eu peço desculpa mesmo aos seus seguidores e a vocês, já a toda a sua equipe. Que bom que hoje, apesar dos ecos, resolveu tudo, né? Mas eu quero mandar um beijo muito grande para todas essas pessoas que estão aí. Muitas delas são meus amigos. Eu não quero citar algumas delas para correr o risco de esquecer de algumas, mas graças a Deus nós temos amigos muito compatíveis, não muito compatíveis. Olha, Jário, sobre a administração Verdade, pública, querido. eu só digo a você o seguinte: é muito complicado. Eu não gostaria de estar em nenhuma pele de um desses governantes. Vamos falar de Valença, do nosso prefeito de Valença. Eu sei que para ele, para a equipe dele, não está sendo fácil. Eu sei que para a gente que está do outro lado, é mais fácil a gente ter uma visão e tomar posicionamento. Eu sei que ele tem que tomar um posicionamento, não que venha agradar a ABC, segmento ABC, mas que venha tomar uma decisão, um posicionamento que venha a ser o mais correto para o todo. E eu sei que é muito difícil isso. A classe empresarial hoje, sem sombra de dúvida, é a classe mais importante desse país. Como eu falei, a gente gera mais de 95% do desemprego. Então, eu acho que o peso de uma CDL dentro da cidade de Valença, uma grande casa do empresário, composta de CDL, Associação Comercial, e o sindicato patronal, tem que ser ouvido toda semana. Tem que sentar na mesa de negociação, de orientação do que vai fazer. Porque nós estamos sabendo o que é. Ninguém quer se arriscar, ninguém quer botar a sua equipe em risco. O empresário, eu tenho ido na minha empresa todos os dias, porque minha empresa faz parte de um segmento que é vital para a população estar aberto. Mas a gente, todo dia, tem procedimento muito rigoroso, e por mais que a gente tenha os segmentos de protocolo, a gente não corre o risco de ser contaminado. Mas a gente não pode dar as costas. Então, a economia como um todo tem que rodar, as boutiques têm que funcionar, a casa de embalagem tem que funcionar, tudo tem que funcionar, porque a gente já viu que não é a questão de estar fechando, fazendo lockdown, que está aumentando em quase 200 casos de Covid. E sim, foi o que aconteceu antes, com muita fila, muita desorganização nas filas dos bancos, das lotéricas. Agora está menos, está mais controlado. A gente tem que ter isso aí. Então, é difícil a gente prever o que vai acontecer daqui que passe essa pandemia, porque talvez o número de emprego seja tão grande, Jairo, que não adianta a gente fazer nenhuma coisa. Não existe o remédio milagroso para depois que passar essa pandemia. Vai existir, sim, uma recessão muito grande dentro da economia do Brasil. Vamos colocar o Brasil como parte do nosso pensamento. Mas eu acredito muito, o brasileiro é diferenciado. A gente está testando uma vacina que chegou essa semana, e eu estava vendo a informação de que a metade das pessoas que se inscreveram para testar um vírus, para testar uma vacina contra esse vírus maligno, vamos dizer assim, é brasileiro. O brasileiro é um povo otimista, o brasileiro é um povo que diz assim: se eu tenho que dar a minha parte, eu quero dar e quero dar bem dada. O povo brasileiro merece aplauso, é trabalhador, é honesto. Essas coisas do social que a gente vive, isso é o desmando de muitos governantes que vêm desde 1500. Então está na hora, e a gente está tendo uma reforma muito grande há uma década, do que se pensa em ética e honestidade nesse país. Mas não está longe de ser o que a gente quer, entendeu, Jairo? Então, novas pessoas estão surgindo, novos políticos, novas pessoas estão dando o seu nome, porque acredita no povo brasileiro e acredita que isso pode mudar. É uma transição que nós vamos ter que passar e que não é da noite para o dia. Mas o brasileiro é otimista por si só e é trabalhador. Então, eu acredito que, assim, não existe milagre, não existe remédio milagroso para depois. O que existe é trabalho. E o brasileiro trabalha. O brasileiro vai... Nós já passamos por tantas coisas nesse país desde 1500, meu amigo, que não é uma pandemia baixando a economia que vai derrubar esse país. Não vai. Nós vamos trabalhar para isso. Agora, não existe forma. Existe trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Muito bem. Então, a gente pode
até analisar que a pandemia seja um divisor de águas. Não é isso? E muitas coisas. E muitas coisas. Jairo, não existe um lado todo mal. Não existe. É claro que a gente não gostaria de estar vivendo isso. Mas, por exemplo, o brasileiro vai incorporar, já incorporou por si só, algumas coisas que não tem volta. Por exemplo, a gente vai ter uma gripe, depois que passar essa pandemia, uma gripe normal. É obrigação ética pegar uma máscara e ir para a rua de máscara para não passar esse vírus. Por mais que seja uma gripe passando para terceiro, você não tem o direito de fazer isso. Então, o uso de máscara é uma coisa que não vai sair de moda nunca mais. Lavar as mãos, tem gente que chega da rua, o brasileiro vai direto para a mesa e come com a mão suja. Hoje todo mundo lava as mãos sempre. Isso não vai voltar. Vamos botar isso como uma coisa essencial. O uso de álcool gel, delivery. Delivery vai ser uma coisa, o delivery explodiu nessa necessidade. Outra coisa também, as videoconferências. A gente estava acostumado, nós somos calor humano, vamos marcar uma reunião para a empresa conversar. Hoje nós estamos usando videoconferência. Economiza dinheiro, economiza tempo, ninguém se desloca. Por exemplo, a farmácia Itaperoá mesmo, tem lojas espalhadas no Baixo Sul, são 9 lojas, e a gente fazia as reuniões, trazia todo mundo. Era dispendioso trazer as pessoas, chegar de tarde em casa, Camamu, Santo Antônio, Tancredo Neves, e hoje a gente descobriu que a gente pode usar as videoconferências. É evidente que uma vez por ano nós vamos se reunir, abraçar, se beijar, que graças a Deus o brasileiro também tem muita emotividade. As vendas online cresceram 15% no Brasil em meio à pandemia. Essa é uma boa medida para conter a recessão? Jairo, é outra coisa que o brasileiro vai ter que se acostumar com as vendas online. Só que assim, as contas online não é 2 e 2 são 4. Você tem que ter uma estrutura montada, você tem que ter, por exemplo, uma boutique que adere a online. O Código do Consumidor é moderno, é muito bom, onde você pode devolver. Você tem que ter uma estrutura física muito bem montada, uma estrutura de pessoas muito bem montada. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Nós estamos fazendo isso agora por uma necessidade, mas temos que se profissionalizar no online. Mas online sempre vai ser uma boa venda para todos nós, principalmente para alguns setores mais, como vestuário, eletrodoméstico. Alguns setores tem que ter muito cuidado, como questão de medicamento, porque existe um protocolo muito forte da Anvisa. Então, uns muito mais, a maioria muito mais, uns muito menos. Mas a gente tem que se profissionalizar para isso. A gente tem que não fazer a coisa mais ou menos, vamos entrar. Não, você tem que se estruturar. Não é fácil vendas online. Então, você tem que estudar, tomar um curso, fazer um estágio e ter um especialista para montar um programa, computadores e tudo mais. Mas, sim, a vendas online sempre vai ser uma boa. Agora, eu quero ressaltar uma coisa. Nada vai superar a venda física. A loja física ainda é o melhor lugar, porque o calor humano está ali dentro, você pegar na coisa, decidir, pegar na mercadoria que você quer, ter relacionamento. Relacionamento o brasileiro não dispensa. Ser bem atendido, o brasileiro não dispensa. Então, vamos crescer online, mas a loja física é essencial dentro da nossa estrutura, não só no Brasil, no mundo. Valdir, a pergunta daqui é equivalente à de cá. Então, tem aqui uma pergunta aqui. Muitos empresários, políticos e outros líderes argumentam que é necessário acabar com a quarentena para proteger a economia. Porque se o sistema econômico estiver profundamente danificado, a maioria da população acabará pagando o custo de não ter emprego e o país pode falir. O que você pensa a respeito disso? Mas a pergunta também do Rodrigo Mário também diz assim: Algir, se você fosse o prefeito de Valença, fecharia o comércio? Eu já respondi tudo isso que foi perguntado aí, né? E eu só digo o seguinte: não é fácil para Ricardo Moura, o prefeito de Valença, estar na posição que ele está. E nenhum prefeito do Brasil, não só o prefeito de Valença, qualquer um. Não é fácil. Eu entendo isso perfeitamente. Uma coisa certa, Jairo: a gente não pode dizer que a prioridade é a saúde e não a economia, nem que a economia é a prioridade, a saúde não. Os dois têm que estar aqui. O que nós temos que ter atenção é para não estrangular um dos dois. Eu quero saber o seguinte: que condição está tendo o Baixo Sul com respiradores, com
atitudes pessoal, como as fronteiras sendo demarcadas. Às vezes eu sinto fragilidade no Baixo Sul, passo por barreira que não tem nem um marcador de testa em algumas cidades, que seria importante medir febre, mas não estou jogando pedra, não. Eu estou dizendo que é muito difícil mesmo essa situação. Agora, as duas coisas têm que estar em evidência. A gente chegou ao ponto, repito, que no primeiro mês o medo da morte era muito maior do que o medo da pobreza. Então, hoje nós estamos equilibrados, nós temos que equilibrar, temos que ter os procedimentos, os protocolos, os procedimentos sobre aqueles itens que a gente tem que usar, mas a gente não pode parar o comércio, a gente não pode, a gente tem que educar, a gente tem que procurar. Por exemplo, eu vi um comentário que a prefeitura tem não sei quantos colaboradores, funcionários em stand-by, bota essas pessoas para educar o comércio, fiscalizar, tomar partido, como, por exemplo, as filas dos bancos. Eu vejo, hoje tem muita gente, privado, que está ali coordenando e está bem melhor. Vamos fazer isso nos lugares do comércio, como, por exemplo, Feira Livre, que é um problemão. Vamos fazer isso, vamos procurar educar, mas assim, fechar o comércio, eu acho que não é a solução. Eu acho que não é isso que está fazendo os casos de Covid, o caso de estar contaminando. E assim, isso vai passar, eu não tenho dúvida disso, que vai passar e vai passar esse ano ainda. Mas, enquanto isso, gente, a economia não pode ficar mais 3 meses na UTI. Não pode, porque senão vai gerar um problema social muito grave. Repito, eu tenho muito receio do problema social que pode gerar. O Brasil já tem problema social muito forte em relação à violência e tudo mais. Sinceramente, quanto mais desempregado, quanto mais fechar a economia, mais problema vai ter. Então, essa questão, repito, do governo federal está fazendo a obrigação dele, dessa sustentabilidade de tantas coisas, da empresa poder ter 70% do horário, 50% e compensar, e a questão dos R$600, a questão, eu vi agora, de um Brasil Verde, sei lá, uma bolsa que vai ser criada permanente após passar essa pandemia. Várias questões vão surgir, e isso tem sido muito oxigênio para que a gente possa frear essa questão social. Mas a gente precisa entender que o trabalhador, as perdas que nós estamos tendo na questão do trabalho, o desemprego, isso é uma questão irreversível por muito tempo. Não vai ser depois, terminou a pandemia em setembro, em outubro e novembro. Não vai se contratar logo 3 meses até, talvez demore 1 ano para a gente voltar a contratar. Talvez. Então, será muito, muito, muito drástico essa medida de lockdown como está sendo tomada. Eu repito, para mim o comércio teria que ser aberto de 8 da manhã às 16 horas, com todo o procedimento e avaliação dos órgãos da prefeitura, que é quem está mais com as rédeas na mão sobre isso. Agora, essa coisa de fechar o comércio 1 semana, independente que seja a semana do Dia dos Namorados, eu acho assim que é uma coisa que deveria ser melhor avaliada, entendeu, Jairo? Maninho, o nosso querido amigo João Félix está aqui, está perguntando, os supermercados estão funcionando direto. Por que as demais atividades não estão funcionando igualmente aos supermercados? Jairo, é tudo isso que nós estamos falando. Supermercado é considerado item essencial, é alimento, tá? Mas, assim, o item mais essencial disso tudo é o remédio. Não é porque eu sou do segmento de remédio, não. Porque, assim, o supermercado, você pode ir lá fazer uma compra maior para 1 mês e não se expor tanto. Eu acho que isso a população tem que fazer. O supermercado tem que funcionar. Mas as pessoas não precisam ir toda semana comprar alimento. Pode ser que naquela semana a maioria não tenha o dinheiro suficiente para comprar. Mas tenta fazer um supermercado maior para ficar 1 semana, 15 dias ou 1 mês sem ir no supermercado. Porque o supermercado não é um dos setores de portas abertas que tem mais pessoas circulando dentro. As farmácias, que é um bem essencial, nós estamos controlando a entrada de pessoas, nós estamos tendo todo o procedimento, e o mais incrível, a população aceita ficar em fila. O brasileiro sempre ficou em fila, e é horrível isso. Mas pela primeira vez, o brasileiro está ficando em fila satisfeito, porque sabe que é para se proteger. Então, para você ver como é que está a população, a consciência da população. Repito,
A população não está indo para a rua para passear, não. Está indo por necessidade. E pela primeira vez eu vejo filas, por exemplo, na farmácia mesmo, onde eu faço parte, eu vejo fila de 5, 10 pessoas na porta da rua e não vejo ninguém de cara feia e nem ninguém reclamando. Ah, que demora. Nunca vi, Jairo. Então, é uma mudança de comportamento, de educação mesmo. Então, isso eu quero dizer. Supermercado tem que funcionar, não só o supermercado, aí eu digo a você, eu já disse isso, eu acho que todo mundo deveria abrir, porque já provou, para mim já provou que não é o comércio fechado que vai conter, pelo contrário, é quando abre, é quando fecha há muito tempo, quando abre que as pessoas vão resolver suas coisas. Então, eu acho que tem que abrir, tudo dentro de um padrão que o brasileiro já sabe como se comportar. Repito, ninguém quer pegar o Covid, ninguém. É verdade, ali. O Zé Carlos Amaral está aqui perguntando, Ordi, como é que ficarão as taxas municipais, IPTU, TLF, para os estabelecimentos que estão sem funcionamento? Olha, isso aí quem deveria responder são os responsáveis direto, né? Mas acredito o seguinte, está tendo bom senso, Jairo, está tendo bom senso. Eu acho que os nossos governantes vão saber como fazer isso quando chegar a hora certa, né? Ah, eu não sei, eu vi uma notícia hoje, eu vou só soltar, não devia soltar assim, né? Porque assim, eu vi dizer que a Câmara Federal estava aprovando que a partir de março, quem for inadimplente não vai entrar no cadastro de inadimplência, é verdade? Isso eu vi uma notícia de longe, dando no meio de comunicação. Então você está vendo, né, o que está acontecendo nesse país. Onde se imaginou que um dia podia se ventilar uma coisa dessa, né? Então eu acho que os nossos governantes eles vão ter que ter paciência, porque com essas taxas. E como a gente está tendo paciência com o resto tudo, né? Então é um momento único nesse mundo, no nosso país, e eu acho que essas coisas vão se acordar. As pessoas vão sentar e vão estipular, olha, minha condição é essa é. Tomara que chegue logo essa parte. Tomara das pessoas chegarem e procurar pagar suas taxas, pagar suas coisas e dizer, vamos lá, eu quero pagar, mas eu só posso pagar nessa condição, nessa. Tomara que as pessoas tenham condição de se programar para pagar essas taxas. O Fabrício Lemos aqui está com uma pergunta aqui para o Orni. Orni, além de grande empresário visionário, você é um grande esportista. Pedala, malha e é um grande jogador de tênis. Orni, a prática dessas atividades ajuda na prevenção contra a Covid-19? E qual sugestão você pode dar para os ociosos? Pronto, com certeza. Mas a principal questão, meu querido Fabrício Lemos, é aqui, tá aqui. Gente, não vá dormir com Covid na cabeça, nem acorde com Covid na cabeça. O brasileiro é otimista, e eu estou otimista. Se eu contrair esse vírus, eu vou saber lidar com ele. Existe aquela questão de você botar muito peso nas coisas. Eu conheço gente que o médico diz assim, só dou 1 ano de vida para essa pessoa porque o câncer dele é muito violento. A pessoa é uma pessoa para cima, otimista, vive 10 anos, 15 anos. Só dou 5 anos para essa pessoa. A pessoa é pessimista e não vive nem 1 ano. Gente, encare o seguinte, o problema está aí. Você não pode se ausentar disso. Agora, vá dormir tranquilo, vá dormir, que dormir é saúde. Pratique alguma coisa, pratique um esporte. Eu não deixei de praticar nada. A nossa academia de tênis está fechada. Mas eu bato a bola na parede, eu tenho um amigo que vem aqui bater uma bola comigo, eu estou correndo na rua, A bike eu deixei de lado agora, porque é muito fácil ter um acidente. E o último lugar que as pessoas devem ir é para um hospital, por 2 questões. Uma, que os hospitais já estão cheios, e a outra, porque é lá, talvez, um dos piores lugares que você possa ter contato com a Covid. Então, eu não estou pedalando por isso, porque eu acho que é muito fácil você se acidentar. E eu pedalo para o Guaibim, pedalo para tudo que é lugar, então eu deixei. Mas continuo fazendo. Agora, a principal receita, Fabrício Lemos, é você estar otimista, é você acreditar em Deus, acreditar em você, é você se alimentar bem, é você dormir bem, é você ter meia dúzia de pessoas que todo mundo tem, que de seu relacionamento, que você possa continuar abraçando essas pessoas, seja sua mulher, seja seu filho, seja um amigo mais próximo. Isso que vai lhe dar força, isso que vai lhe imunizar, ou isso que vai lhe deixar
se você pegar a Covid, vai lhe deixar forte. É saber que você ama as pessoas, que as pessoas te amam. É saber que você tem pessoas próximas a você e fortalecendo, e você fortalecendo essa pessoa. Essa é a principal. O Elielso Souza pergunta, Mogi, de que forma os vereadores poderiam contribuir no combate ao Covid, pois estão sumidos? Olha bem, não quero entrar muito na seara política, né? Eu sou um ser político, muito político, tenho a minha visão política, mas como eu estou dizendo, meu querido, muito complicado para os nossos governantes, para os nossos líderes políticos esse momento. Eu não tenho acompanhado, né, os bastidores, mas acredito eu que todos eles estão comprometidos com o melhor para o nosso município, para a nossa Valença. Então, é confiar, sim. Eu acho que cobrança é bom, sim. Não existe problema nenhum com a cobrança. A cobrança racional, a cobrança é inteligente, eu acho que sim. Eles foram eleitos para nos representar, fomos nós que os elegemos, e sim, a população tem que cobrar, dentro daquele patamar de civilidade, de entendimento. E eu acho que eles estão comprometidos, sim. E eu acho que eles têm que ouvir a comunidade, todos os segmentos da nossa comunidade, ressaltando que o executivo tem que ouvir, sim, a Casa Empresarial de Valença, que a Casa Empresarial de Valença representa todos nós, e, como eu disse, nós estamos com como um dos segmentos mais importantes desse país. Quero parabenizar a Casa do Empresário pelo vídeo inteligente, sensível que fez. Aliás, são vídeos que está rodando. A CNDL tem feito vídeo, a Federação tem feito vídeo, algumas cidades do interior da Bahia têm feito vídeo, e o da nossa Casa do Empresário de Valença não fica atrás de nenhum deles. Quero parabenizar aqui a presidência das casas, da Casa do Empresário, e dizer, sim, eu sei da preocupação de vocês. Só quero dizer ao Executivo que vocês têm que ter a Casa do Empresário sentado na mesa de discussão sobre que precauções fazer e ouvir a Casa do Empresário. A Casa do Empresário é importante nas demandas que venham ser tomadas perante o Executivo. E não pode deixar a Casa do Empresário de fora das decisões em relação a todos esses editais que têm saído. É isso aí, Jorginho. Eu acrescentaria que os vereadores deveriam também fiscalizar os recursos do município, porque a principal obrigação do vereador é a fiscalização dos recursos públicos. E orientar também, sentando na mesma mesa que você falou, com relação aos empresários. Nós devemos ter um comitê gestor, é uma sugestão minha, onde teriam os empresários, os médicos, a Câmara de Vereadores e um cidadão também representando a comunidade. Todos eles errariam juntos ou acertariam juntos, que era muito mais fácil acertar do que errar nisso aí. A Câmara de Vereadores tem que estar presente, sugerindo, dizendo o que está acontecendo, quais são os locais que têm maior incidente do vírus, e sugerindo outras coisas. Então, tudo isso aí vai fortalecer a administração pública fazendo dessa forma, participando, fazendo com que a comunidade, todos os seus itens, todos os seus atividades, participem disso aí. Aqui a Ana Cláudia Veneza está dizendo: essa live está tão boa que o tempo está voando. Tá bom. Agora tem aqui uma pergunta aqui do nosso querido amigo Wellington Anunciação, também o jornalista. Jorginho, as empresas, em sua maioria, buscaram e receberam auxílio para a contenção da crise. Falo do auxílio do governo federal para o pagamento da folha pessoal. Como você avalia a postura desses que receberam e dizem que irão demitir, mesmo tendo assinado o qual proíbe a demissão do servidor empresarial? Wellington, um abraço, querido. Não vai demitir, querido. Eu acho assim, todas essas medidas que o governo federal, todos os países têm feito isso, né? Cada um na sua maneira de entender e de ajuda. Então, todas essas medidas que o governo federal tem tomado, como eu disse, tem ajudado a não causar um caos social, tem ajudado os empresários a manter o maior número de funcionários possíveis. Então, essa medida que você fala sobre essa questão de dividir o salário, do governo assumir alguma parte, por lei, não pode demitir, não vai demitir. Então, assim, eu prefiro sair das especulações,
porque nós temos uma classe empresarial muito responsável dentro de Valença. Eu fiquei 8 anos na presidência do CDL e conheço a classe empresarial de Valença. E eu sei que isso não passa pela cabeça, sabe, Wellington? A classe empresarial de Valença é uma das melhores que eu conheço. É evidente que a CDL, a Casa do Empresário, tem muito a ver. Todas essas gestões que passaram, que me antecederam e a que está aí, tem trabalhado muito com o processo de conscientização. É uma das instituições mais sólidas que nós temos dentro de Valença. E eu sei que a classe empresarial é uma classe muito comprometida. Em todos os lugares tem sempre alguns questionamentos sobre isso e deve haver um ou outro empresário que pode pensar um pouco dessa maneira, né? Mas eu lhe digo o seguinte, isso é infinitas vezes pequeno perante o todo. É o todo que a gente tem que avaliar e não um ou outro empresário que pensa dessa maneira. Então, mas nós temos uma classe empresarial muito boa, muito boa. É verdade. Eu também acho que isso é exceção, não é regra, de jeito nenhum. A Carla Girlene está aqui perguntando a você quais as dicas de como os valencianos deverão proceder economicamente durante o pós-pandemia. A mesma dica da agora. Financeira. A mesma dica da agora. Nada de supérfluo, nada de supérfluo. Nada de supérfluo, infelizmente, de coisa que você não precisa usar, por enquanto. Infelizmente, alguns segmentos estão sofrendo mais. Então, assim, as pessoas estão economizando, as pessoas estão comprando aquilo que realmente precisa. Eu fico abismado quando eu vi isso, é verdade, que alguém recebeu os R$600 e trocou de celular. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, mas cada um tem o que fazer, entendeu? Eu estou criticando, não. De repente, ele recebeu os R$600, é o desejo dele. Quem sou eu para estar medindo o desejo das pessoas? O que para mim pode ser desse tamanho, para aquela pessoa era do tamanho, ó. Então, ó, palma para ele. Agora, eu próprio, como empresário, como uma pessoa que sou consumista, e sou mesmo, eu, ó, tranquei um pouco, viu? Tranquei muito. Segura. Estou fazendo só o essencial. Tá bom. Tem aqui a Bilinha também, a Bilinha Netinha, também com a gente aqui, o Valmir, Valmir Embalagens, boa noite, a Leomar Almeida, Fabrício Lemos, já falamos a pergunta do Fabrício, a Denilda Silva, é preciso ter responsabilidade, as pessoas devem sair, mas com responsabilidade, exatamente, a Denilda, e quando sair, não esquecer a máscara, né? Patrícia Bispa também, a Rosângela Góes também, nossa querida professora Rosângela Góes, a Gil Barbosa também, nossa outra professora também de Educação Física. Mas o Jaime Lessa está perguntando aqui, o Rodrigo Mário já perguntou aqui também, a Gil, boa noite, Fernanda Reis também, nossa amiga Fernanda Reis, Maria da Glória Amaral, também penso como agir. O comércio tem que abrir porque temos que pensar nos desempregados. Rildo também está aqui. O povo brasileiro é maravilhoso, diz Ana Cláudia. Está aqui. Dona Joana Guimarães também mandando um abraço para você aqui, para nós. Araílde Almeida, se vivermos com respeito, responsabilidade, compromisso e limites, tudo pode ser conciliado. Teremos dias melhores. Araílde Almeida. Logicamente que teremos, com todos esses itens aqui, logicamente que a Araíldes tem toda a razão. Palavra otimista de Osni, parabéns, a Gil. Vanusa também, parabéns pela sua fala, Osni. Nós acreditamos mesmo e somos trabalhadores. Charlotte também aqui, ouvindo. A Vanusa também. Ótimas perguntas, Jairo, muito pertinente. A Ana Cláudia aqui novamente. Você brocou, meu prefeito. na live com Osni. Vocês dois são maravilhosos. O Zé Carlos Amaral também está concordando com você, Osni. Não teremos crise grande, né? Sejamos mais otimistas. O Helenilson também, Jairo, pega o Osni. Como os vereadores também estão repetindo aqui, a Ótica Estilo também está aqui assistindo a gente, o visual. Rita Guimarães, minha querida Rita Guimarães, um abraço para Jailda também, e
Elielson. Araildo também, concordo plenamente. Tudo necessita de planejamento. Marinalva Barreto, nossa outra professora de ginástica, a professora Rosângela Góes, nossa amiga aqui, dizendo que boa discussão. Nossa, muito boa. Por sinal, muito eficiente, competentíssima. O meu amigo Boladinho também está assistindo aqui. Boa noite, o governo federal passou verba para as empresas de Valença? Sim. Isso aqui já foi falado. Gilmar também assistindo, Camila Reis, Carlos Alberto de Nobre, meu colega bancário. O Emerson também dizendo a você que muito bom. Maria da Conceição e Gino de Souza também aqui, está assistindo também. Valmir Souza Passos. Parabéns, Orni, pelo comentário lúcido de um valenciano. Muito bom. Mas aqui, Antônio Daniel, o maior problema são os bancos e as loterias. O comércio está pagando pelo pecador. Parabéns, Zaira Negrão. Concordo em abrir o comércio. Até porque, mesmo de comércio fechado, o povo está enchendo o calçadão. Precisamos ter consciência. Ter consciência e ir da rua com real necessidade. É verdade, Zaira. A gente não pode pode bater, como é que chama? Boca de calça, né? Lá, gastar sapatos somente para fazer uma passagem pelo calçadão, não. Nós hoje temos que ter responsabilidade e ficar em casa. Só vai sair se for necessário, né? Então, Orni, você acha que a economia levará quanto tempo para se restaurar? Primeiro, mandar um abraço aí para meus amigos de Salvador que estão ligados, Arailde, Ademilde, Adailton. Obrigado pela presença, viu? Eu fiz questão de mandar nas minhas redes sociais, que acho muito importante, sim. Eu acho que qualquer opinião é importante, nós temos que ouvir todas, né? Por isso que eu acho que nessa hora de pandemia, eu acho, sim, que quanto mais, concordo com você, Jairo, assim, tem que pegar os segmentos, sentar na mesa com o Poder Executivo, o CDL, representantes dos vereadores e pensarem junto. Cabeças importantes pensando junto, tem decisões mais assertivas, com certeza, né? E como eu vejo a economia, eu já até coloquei isso, eu vejo de uma maneira que a gente não sabe, não tem um bola de cristal. Eu acho que vai ser um pouco a recessão. Eu espero que quanto mais rápido passar, mais rápido a gente vai poder retornar, e quanto mais rápido os nossos governantes vierem a uma conclusão que a economia tem que rodar, que o comércio não tem que ter lockdown, não tem que ter lockdown, Valença. Tapelar não tem que ter lockdown, Camamu não tem que ter lockdown, nosso centro, nosso Baixo Sul não tem que ter lockdown. Os casos que nós estamos tendo são casos que vieram através de alguns comportamentos que não foi o empresário, não foi a loja, a boutique que está fechada, não foi esses segmentos que estão fechados que veio aí. Foi justamente o princípio que houve dos bairros mais periféricos, da questão das loterias, da questão dos bancos, aquela multidão que houve, que hoje está controlada. Eu estou vendo que está controlado. Então, não tem que ter lockdown na economia mais. A economia tem que rodar, gente. E Palmirazinha, Jairo, gente boa, Orni também, gente boa. Que show de live. Maxwell, parabéns. Neide Menezes, João Ribeiro Vieira Neto. Boa noite, Jairo Orni. Quando essa pandemia passar, ficará alguma lição de vida? Claro, né, Orni? Claro, muitas lições de vida. O brasileiro e o mundo serão melhores. Eu espero que quando essa pandemia passar, as pessoas pensem no humano. O humano está na frente de qualquer riqueza, de qualquer economia. É evidente, vamos cuidar da nossa existência, do nosso dia a dia. Mas o humano está na frente de tudo. Vamos ser mais humanos, vamos olhar mais para o lado. Vamos andar olhando para o lado, vendo o que está precisando da gente. Porque às vezes essas pessoas estão pedindo apenas de um olhar carinhoso, de um afago. Gente, o humano tem que prevalecer. E aqui, para encerrar, tem uma pergunta. Uma pergunta. É apenas uma crítica aqui do nosso amigo Reinaldinho, da sapataria Chile. Ele disse que quando a gente falou aqui para não ir para a rua, para não gastar sapato, ele disse, já não faça isso. Vamos gastar sapato? Sim. Reinaldinho,
Um abraço para você e para essa turma toda maravilhosa da Sapataria Chile aí, viu? Eu... Reinaldinho, Jairo, é uma das pessoas mais bem-humoradas. Gente, é isso. Positividade, humor. Eu quero ver se o cara pegar a Covid e se pegar vai sair assim, ó, porque o cara é humorado demais, o cara é feliz. Gente, vamos ser felizes. Que agradecer a você pelo esse carinho. Batemos um recorde hoje de internautas aqui e graças à sua presença. Logicamente aí, sendo perguntado, sendo arguído nisso aí. Muito obrigado, Osni, e um abração para você e dizer também, mandar meu recado logo aqui à população de Valença, que eu sempre desejo aqui, todos os lives, um beijo no coração de todos os valencianos. Isso vai passar. Jair, Pode ir, por favor. Eu quero muito agradecer a você. Eu quero dizer que hoje eu vou dormir mais feliz. Todos os dias eu durmo feliz, mas hoje eu vou dormir mais feliz porque eu amo você. Eu precisava estar com você, eu fiquei muito triste naquele dia que não deu certo. Quero agradecer ao meu amigo Vitor, comunicador, que está aqui do meu lado, trabalhou comigo no CDL, veio me ajudar para não dar nada errado. Obrigado, Vitor. Eu quero agradecer a toda a sua equipe, mandar um beijo carinhoso para todos os amigos que apareceram, os meus e comuns com você e os seus que se fizeram presente. Então, assim, gente, muito obrigado. Eu abri meu coração, não sou dono de nenhuma verdade. Apenas eu tento fazer com que o que eu penso seja transmitido, porque eu quero aprender. Eu sou uma pessoa totalmente fácil de mudar de pensamento, desde que me argumente isso de uma maneira muito lógica, tá? Então, quero agradecer muito, Jair, a você, a toda a sua equipe, mandar um beijo para essa cidade maravilhosa, para esse município maravilhoso que é Valença, terminar dizendo que eu entendo, senhor prefeito, que não é fácil, mas vai ser mais fácil se sentar na mesa com as pessoas, os segmentos que devem ser sentados. E não esquecer, termino dizendo, não esqueça a Casa do Empresário. A Casa do Empresário é um balizador muito forte em relação a ser ouvido e a dizer aquilo que a gente acha. Quem entende de empresário é a Casa do Empresário. Quem entende do comércio é a Casa do Empresário. Eles têm que ser muito bem ouvidos. Eu acho que está faltando um pouco mais do que isso, certo? Tem que ser ouvido. Mandar um abraço para todos os ex-presidentes que já passaram e para a presidente atual. E para você, Jairo, um carinhoso beijo. Sucesso aí nessas lives. Sucesso, sucesso, sucesso. Eu estou honrado de participar e hoje, não esqueça, eu vou dormir mais feliz ainda. Obrigado, Aldi. E realmente eu esqueci de mandar um abraço também para toda a minha equipe. É o Vitor que está aí com você, o Miguel também, o Guga está aqui, o Luciano também, que faz parte disso aí, o Irineu. Nós temos aqui uma equipe, o Malaquias, também tem o Albertino, o doutor Alberto, todo mundo que colabora aqui conosco aqui, isso aí. E perdão para as pessoas que eu esqueci. Eu não costumo falar o nome não, para não esquecer, porque a gente pode esquecer alguém, mas muito obrigado, meu querido amigo. Por mim, ficaríamos um beijo em Jana, hein? Um beijo amanhã. Em Jana. Tá bom, querido. Um abração, hein? Até logo e obrigado.